Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Você, que é eleitor de Cariacica e de Vila Velha, já pode acompanhar as entrevistas dos candidatos dos seus municípios nos nossos canais no YouTube, também no nosso site eshoje.com.br e nas nossas redes sociais com o @eshoje. Dando sequência às entrevistas com os candidatos da Serra, hoje nós recebemos aqui Aldifas Barcelos, do Progressistas. Seja muito bem-vindo, candidato. Eu que agradeço, um prazer estar aqui falando com vocês, uma alegria, queria parabenizar aqui o espaço, muito bonito aqui, muito bom. Deus abençoe todos e também as pessoas que estão nos assistindo agora. Tá certo. Aldifas Charles Pimentel Barcelos, formado em Economia e Administração, é servidor público da Prefeitura de Vitória. Ocupou cargos nas prefeituras de Vitória, Vila Velha e Serra e também no Estado. Ele foi deputado federal, foi prefeito da Serra nas gestões de 2005 a 2008, 2012 a 2015 e também de 2016 a 2020. Bom, ele também concorreu em 2022 ao cargo de governador do Espírito Santo. E agora, a gente começa perguntando ao candidato Aldifas por que voltar à disputa à Prefeitura da Serra. Fui chamado pela população para isso, em função da responsabilidade com a cidade, com o futuro da cidade, para essa cidade que a gente ama tanto, que eu nasci, que a gente ama, está em mãos seguras, em mãos que a população conhece, em mãos que a cidade sabe quem é, para que a gente possa ter um futuro certo, tranquilo. Vamos ter momentos difíceis nos próximos anos e a experiência faz a diferença sim, e esse é uma das razões que a gente está voltando. Então é usar, primeiro eu sempre coloco, não deixar a cidade retroceder, não deixar a cidade ter nenhum risco de nada pelo aquilo que a gente conquistou. Vocês devem ter visto, né, hoje como é que a cidade continua crescendo sem parar. Eu me lembro que quando eu comecei a ser prefeito, a cidade não era entre as 4 menores, das 4 da Grande Vitória era a menor, hoje é a maior, um tempo recorde. Então, assim, é não deixar a cidade ter nenhum tipo de retrocesso, ela desenvolveu, cresceu, gera emprego, e usar a minha experiência para melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas, principalmente a saúde, que não anda bem, a questão da educação também é outra questão que a gente vai discutir aqui, também precisa melhorar muito. O número de moradores de rua na cidade, ela aumentou 8 vezes nesses 4 anos, então a gente, usar a minha experiência para a gente avançar nessas questões todas que eu coloquei. Candidato, o senhor não fez o seu sucessor quando saiu da prefeitura, e aí depois concorreu a governador e não ficou numa posição tão boa, sobretudo no município de Serra. E a minha pergunta é, politicamente, o senhor teme que, se não tiver sucesso nessa eleição, a sua vida política seja muito prejudicada, projetos futuros? Não, em relação a 2020, o meu candidato a prefeito chegou aí para o segundo turno, nós perdemos por uma diferença muito pequena, e a eleição, assim, com todo respeito, vou discordar de você, a eleição, para governador, ela foi uma eleição muito atípica em todos os aspectos, não foi uma eleição sob gestão, não foi uma eleição do ponto de vista da discussão do candidato em si. Foi uma discussão extremamente polarizada, como nunca houve no país, onde o que importava se era Lula ou se era Bolsonaro, né. E é impressionante que isso aconteceu em todos os aspectos, para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para governador. Então, essa foi a discussão da eleição para governador, não foi uma discussão da gestão, não foi uma discussão de ordem técnica, de ordem de proposta, infelizmente foi essa discussão, e nós não abraçamos nenhuma candidatura nem outra no primeiro turno, e por isso que a gente avalia que os resultados não foram como a gente gostaria que fosse. Candidato, o senhor foi prefeito de Serra por 3 mandatos, né. Hoje, o senhor conhece o eleitor da Serra? O senhor sabe, quais são as necessidades desse eleitor para os quais o senhor quer governar? Sim, eu, com todo respeito aos outros candidatos, eu sou o candidato mais preparado, não só por ter sido prefeito, não só pela minha formação acadêmica,
não só pela minha experiência de ter sido secretário em quase todas as cidades de Grande Vitória, por ter sido secretário de Estado, não consta aí, você não colocou, eu trabalhei na Universidade Federal durante 4 anos como um grande gestor da UFES, tomando conta do departamento de administração de toda a universidade. Então, assim, diante do que a gente vai enfrentar nos próximos anos, que a gente vai conversar aqui, não tenho dúvida que eu sou o mais preparado, não falo isso com arrogância, respeito os candidatos novos que estão aí chegando, mas, sem dúvida, em função da minha história, da minha vida, das minhas propostas, a gente está mais preparado para isso. O Leitor da Serra, a cidade cresce de forma impressionante. A gente saiu até hoje no IBGE, repito, a cidade cresceu em um ano 50 mil habitantes. Olha só, em um ano se cresceu 50 mil habitantes. Eu te falo que no país, incluindo o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, nenhuma cidade, a Serra deve estar entre as 10 cidades que mais crescem nesse país. As 10 cidades, incluindo essas grandes cidades que eu acabei de citar para você. Então, assim, com certeza, a Serra está entre as 10 do Brasil. Então, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento, esse crescimento. A gente não basta somente a minha experiência. Esses 4 anos que eu estou fora, eu estudei, eu acompanhei, visitei algumas cidades, até para que a gente possa pegar algumas experiências positivas nessas outras cidades e trazer para a Serra. Mas durante esse período todo, principalmente nos últimos 2 anos, eu andei muito na cidade. A cidade sabe que eu ando nela, a cidade sabe. Eu costumo, né, alguém falou isso para mim, eu li em algum lugar que a cidade é como um livro. A diferença é que você conhece andando, sabe? Você lê andando. Então, eu andei durante esses 2 anos na cidade, ouvindo a população. Quando eu coloco que algumas coisas nesses 4 anos pioraram, é porque eu percebi isso nessas caminhadas minhas, ouvindo a população. Então, por isso que eu me sinto, além de estar preparado, de estar conhecendo os clamores da cidade, e sem dúvida nenhuma, o grande clamor é a saúde. Disparado, assim. Bom, até aproveitando o gancho aí, né, o IBGE revelou no último dia 29 de agosto, Serra tem hoje mais de 572 mil habitantes, é top 20, né, entre os municípios do país com mais de 500 mil habitantes que não são capitais, hoje governada por Sérgio Vidigal, do PDT. E, aliás, falando nessa questão, o município da Serra ele tem passado por esse revezamento Aldifas, Vidigal, né? Isso já são 2 décadas, pelo menos, né, em que vocês fazem esse revezamento no poder. E eu queria até saber de você, candidato, o que o Aldifas pode trazer de novidade para o eleitor da Serra? Assim, a discussão eu respeito, primeiro, assim, incluindo as capitais, nós estamos entre as 35 do Brasil. Nós somos maiores que várias capitais, inclusive maior do que Vitória. E outras capitais também. Eu acho que a discussão, assim, com todo respeito, né, essa fala sua, mas, assim, a discussão não é essa questão de Aldifas e Vidigal, Vidigal, Aldifas. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito maior do que isso. Discussão da cidade, discussão de quem está preparado para os enfrentamentos que vai acontecer agora, muito em breve, daqui a 2 anos, vai ser implantada a reforma tributária. Isso não vai ser bom para a cidade, do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista de geração de emprego, não vai ser legal. Então, assim, a gente tem que conversar sobre essas questões, sabe, assim. E eu sinto na rua, assim, que a própria população, muitas das vezes, e até os adversários, né, eles não entendem que esse período, se foi o Aldifas, se foi o Vidigal, se foi o Vidigal, se foi o Aldifas, não foi ruim para a cidade. Então, assim, aquilo que eu sempre tenho essa discussão, se o prefeito Aldifas fosse considerado um prefeito desonesto, acho que tem que mudar, sim. Foi considerado o prefeito mais transparente do Brasil. Esse é o título que eu vou levar para a minha vida, e para os meus filhos e para os meus netos. Não vai ser o hospital que eu fiz, não vão ser as UPAs que eu fiz, não vão ser as grandes obras de infraestrutura. Não. O título que eu vou levar, que muito me alegra, me honra, que é o maior legado para mim, é ter sido considerado o prefeito mais transparente do Brasil. Então,
O prefeito Aldifas, quando foi prefeito, ele não trabalhou, ele não trouxe resultado para a cidade. Nem os adversários vão falar isso. Então, assim, acho que essa tem que ser a discussão, sabe? Assim, do ponto de vista da história, da ética, dos princípios, dos resultados e com olhar de futuro. Então, assim, eu entendo que essa que tem que ser a discussão. Então, assim, eu te falo com muita tranquilidade, que me sinto preparado. Nesses anos, ao contrário, eu estudei. Ao contrário, estou com uma bagagem muito maior, até por ter sido governador, ter conhecido outras cidades, outros municípios, ou seja, então, Por e ter era sido governador? Por ter sido candidato. candidato a governador. Uhum. Então, assim, a experiência foi muito bom nesse aspecto. E a experiência é importante. Eu sempre costumo falar que a experiência faz a diferença, a população fala muito isso, mas, assim, eu sou cristão, leio muito a Bíblia, e recentemente li um texto pela 5ª vez que me traz essa reflexão. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo 5, logo no início do capítulo, ele fala e coloca que a experiência traz esperança. A experiência não traz confusão, a experiência não dá medo. Ao contrário, a experiência traz esperança, traz paz, sabe? Então, assim, isso é muito positivo para a cidade, ou seja, a cidade ter uma opção de um candidato que a população conhece, confia, que tem experiência, que traz esperança. Isso é muito bom. Eu entendo que isso é muito bom. Candidato, a pedido de S, hoje o Instituto Perfil fez pesquisa de intenções de voto na Serra, mas um outro levantamento que foi feito é quais são as maiores dores na avaliação do eleitor. E o eleitor de Serra disse que saúde, 36,75% dos que responderam disseram que saúde é o maior problema, seguido por segurança, 34,88%, e depois educação. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Saúde, como está e o que o senhor propõe, segurança, como está e o que o senhor propõe, e em seguida, educação. Vamos começar pela saúde. Disparado é o principal problema da cidade. Disparado. A gente fez UPA, o Hospital Materno Infantil, nós começamos e nós terminamos. Tem uma discussão de quem é mãe, de quem é o pai, mas isso para mim é de menor tamanho. Mas o hospital até funcionou na época da pandemia. E nós entregamos esse hospital completo. Proposta: a gente precisa rever essa coisa da consulta online. Isso precisa ser revisto. Como assim? Isso não deu certo para uma boa margem da população que não sabe, por incrível que pareça, que não tem isso aqui disponível, não sabe, né? Nós temos a terceira idade na cidade, não só da Serra, do Espírito Santo, do Brasil, está crescendo demais, que não tem acesso a isso aqui. Nem todos os bairros têm internet, nem todos, né? Tem alguns que custa dinheiro e a população não tem como pagar. Então, esqueceram de pensar isso. Acabaram com as marcações presenciais, acabaram. Isso vai voltar, se Deus quiser. Vou melhorar. Essa é uma proposta da consulta online, mas as presenciais vão voltar, se Deus quiser. Precisamos rever essa questão da atenção básica, algumas unidades. Precisamos criar outro centro de especialidade odontológica. Precisamos criar isso mais para cá. Tem na Serra Sede, mas a gente precisa criar mais um, mais dois, que é importante demais. Se Deus quiser, eu vou fazer mais uma UPA. Né? A cidade está crescendo demais, ou seja, precisa de mais uma. Então, na região de Civite, a gente precisa, hoje tem na região da Serra Sede, tem na região de Praia, tem na região de Carapina, falta só na região de Civite, que tem crescido muito essa região, então essa é uma outra proposta. A questão das especialidades, a gente precisa fazer um grande mutirão disso, de verdade, ou seja, eu vou abraçar isso, ou seja, eu tenho muita clareza que, usando a minha experiência, eu estou com muita vontade também, ou seja, com muita determinação, com muito desejo de melhorar essa questão. A questão da segurança pública, Aldifas que criou a Guarda Municipal, não foi outro governo, sabe? Assim, ninguém questiona isso, pelo menos. Fomos nós que criamos a Guarda, vamos melhorar essa Guarda, ampliar a Guarda, do ponto de vista, melhorar os equipamentos, ampliar, de fato, o número da Guarda na cidade. Mas a segurança não se combate somente, né? Lógico, tem que diminuir a impunidade é um fator determinante da falta de segurança, então a gente vai melhorar essa questão, buscar mais parcerias,
ver a questão da delegacia da mulher, precisamos conversar sobre isso, mais que seja do governo do Estado, a gente precisa ter um olhar diferenciado para a questão da mulher. Na questão da educação, assim, não estou aqui a fim de fazer crítica, atacar ninguém, não vou fazer isso, tenho falado isso para o nosso time, mas é uma verdade que enquanto nos meus últimos 4 anos eu entreguei 16 supercreches, eu comecei e a gente terminou 16 supercreches. Assim, repito, não estou querendo fazer nenhuma agressão, muito menos política, nada contra o atual prefeito, mas entendo que não avançou nessa questão da educação. Eu soube recentemente, saiu também nos jornais, a cidade da Serra foi a cidade que mais gastou dinheiro com educação e foi, na Grande Vitória, os piores índices, o pior índice. Nunca nós somos piores que os outros municípios. A Vitória sempre esteve na frente, mas nós somos piores do que Vila Velha e Caracinga pela primeira vez na história. Então, assim, a gente precisa melhorar isso, construir mais creches. A maior demanda de creche é muito grande. Assim, como é que a cidade cresceu em um ano 50.000? E ela cresceu, sabe, Dani, assim, não foi só gente do sul da Bahia, não, ou só do noroeste de Minas, não. Na rua estou vendo gente do Acre vindo para cá, gente do sul vindo para cá. Proporcionalmente, assim como São Paulo é para o Brasil, a Serra está sendo para o Estado, do ponto de vista de trazendo gente para cá, sabe? Assim, então, esse desenvolvimento, esse crescimento da cidade precisa ter um olhar diferenciado. Que bom a cidade que mais cresce, que mais desenvolve. Mas aí a gente precisa tomar cuidado com algumas questões, senão isso vai estourar. Sabe, como é que uma cidade cresce em um ano 50.000 habitantes? Não tem escola, não tem creche para todas elas, unidade de saúde. Então, assim, a gente precisa ter isso. E eu bato nessa tecla, só tem quem conhece, quem tem experiência, quem a população confia. Candidato, a reforma tributária vai modificar substancialmente a sistemática de arrecadação municipal, principalmente com relação ao ICMS. Como será possível trabalhar o desenvolvimento da Serra? Esse é o grande desafio, assim. Aí volta a coisa da experiência mais uma vez, a minha formação como economista, a minha formação como administrador. Isso vai fazer diferença, sabe, morador da cidade? Assim, isso vai fazer muita diferença. A reforma tributária vai trazer alguns prejuízos sérios para a cidade. A queda da arrecadação e o desemprego. Como assim, Aldifas? Alguns setores de serviço, como oficina mecânica, salão de beleza, todos os setores de serviço, que antes paga 3, 4, 5% de imposto, vai pagar muito mais. Será que não vai e o pior é que não é para a prefeitura, vai pagar direto para o governo federal. Então, assim, isso é sério, isso é muito sério e muito grave. Então, assim, a gente precisa ter um olhar diferenciado sobre isso. E aí, como resolver isso diante desse cenário que diminui cada vez mais o poder dos municípios e aumenta cada vez mais o governo federal com mais poder, com mais dinheiro, com mais impostos e a gente com menos ações de fazer alguma ação do ponto de vista de trazer mais empresa, de fazer tudo isso. Então, assim, o que cabe a nós, do ponto de vista de prefeito, de trazer mais desenvolvimento cada vez mais para enfrentar o desemprego e enfrentar a queda da receita. Vamos lá. Primeiro, mais investimento. Então, assim, quando a gente pensou e começamos também a obra do contorno do Mestre Alves, ela foi começada no meu governo. No governo, a gente tem que fazer justiça, no governo Bolsonaro. Ela terminou no governo do atual prefeito e ela terminou no presidente Lula e governo do Casagrande, mas ela começou no nosso governo. Então, assim, isso vai trazer investimentos para a cidade de forma natural agora, ou seja, e vai começar, como aquela área é um terreno ainda barato, essa área atrás do contorno do Mestre Alves, então novas empresas vão para ali e isso vai ser bom para a nossa cidade, para a geração de emprego. A gente tem um grande desafio, e eu falo que, como a Serra perdeu nesses 4 anos o protagonismo, nós perdemos. Né? E Vila Velha, Cariacica e Viana viraram concorrentes nossos. Aracruz virou um concorrente nosso gigantesco.
em função até da Sudene, do porto que vai ser inaugurado nos próximos anos, já está até funcionando parte. Então, assim, a Serra, nós perdemos o protagonismo, corremos esse risco, então a gente tem que estar atento a isso, e só está atento a isso quem tem experiência, quem conhece. Bota nessa tecla outra vez. Porque a gente tem que tentar tirar as chamadas vantagens comparativas, né? Ou seja, está lá Aracruz desenvolvendo, crescendo cada vez mais. E aí, qual é a cidade da Grande Vitória mais próximo de Aracruz? É a Serra. Está lá a Sudene. Então a gente tem que sentar com Aracruz, e aí eu topo fazer isso, para que a gente possa, por exemplo, pegar a nossa orla, né? Porque a maioria das pessoas que vão querer trabalhar lá em Aracruz ou nos portos é uma oportunidade ímpar para a gente crescer Nova Almeida, Jacaraípe. Assim, é uma oportunidade ímpar que a gente tem, porque é próximo da capital, é o lugar mais próximo, e ao mesmo tempo próximo nesses lugares para trabalhar. E como é que a gente pode fazer isso? Proporcionando alguma coisa do ponto de vista das moradias, de incentivo ali, de IPTU, que vai ser o único imposto que a gente vai poder estar usando na mão, e o ITBI, mas desenvolver o comércio ali, desenvolver ainda mais o setor de serviço de comércio ali na Grande Jacaraípe. Então, assim, eu tenho sonhos, né? Eu tenho sonhos para essa nossa região, e aí eu até chamo atenção, assim, para o setor de investimento, né? Não só desse estado, espero que isso vá para o país e para o mundo, eu sei que vá. Ou seja, está na hora da gente trazer um baita de um shopping para a Serra. É a maior cidade desse estado e vai aumentar cada vez mais o poder aquisitivo dessa população, porque a gente vai trazer isso para a Serra, para essa região, sabe? Então essa é uma questão. A outra vai ser a gente vai ter que usar essa questão dos impostos, que vão ser poucos, somente agora do IPTU, para que a gente possa trazer para a cidade o ponto de vista que está, com todo respeito à Vitória, que está lá em Vitória, que a gente possa trazer para a Serra, em função até dessas vantagens comparativas que a Serra tem, de terreno, do tamanho, da aproximação, repito, com Aracruz e com Linhares, que são os dois municípios que eu entendo que vão alavancar cada vez mais. Eu soube recentemente que está havendo mais uma montadora para essa região ali do norte. Então, assim, é a Serra. Então, assim, a gente tirar essa vantagem de estar próximo à capital e estar próximo aos municípios e atrair cada vez mais. Então, assim, nós vamos ter que atrair cada vez mais, não só número de habitantes, mas principalmente geração de emprego através do comércio, do serviço e com a perspectiva da indústria também. Candidato, inclusive pegando esse gancho aí sobre crescimento populacional, econômico, e falando um pouco já também sobre meio ambiente, como nós citamos, a Serra é um município capixaba com maior população, e como fazer para conciliar, né, e equilibrar, na verdade, esse crescimento econômico e populacional com a preservação e a recuperação do meio ambiente? É um grande desafio. Assim, a gente fez isso, né, com os investimentos. Ontem eu fiz uma gravação ali em Cidade Continental, que tem uma área verde belíssima. A gente aproveitou, fez uma proteção de toda aquela área verde, Cidade Continental, e ao mesmo tempo fizemos uma ciclovia e um calçadão, e isso faz com que ninguém invada, isso faz com que ninguém entre ali para dentro, né? Mas a gente precisa chamar muito para uma conversa com a Cezam, assim, com muita tranquilidade, sabe? Assim, tem lá uma PPP com a Cezam, temos que chamar essa PPP e a Cezam, porque a questão do saneamento básico, assim, precisa avançar muito mais. A cidade tem lagoas belíssimas, tem rio belíssimo. Ontem, por exemplo, eu caminhei, eu repito, a Serra é um livro que tem que ler a pé. Então, assim, e tem que fazer isso mesmo. Sugiro os candidatos fazerem isso também, com todo respeito aí, a experiência para cada um. Por exemplo, a Lagoa do Jacaré está totalmente contaminada, aquela lagoa. Então, a gente precisa chamar a Vale para conversar sobre isso, que ali ela é a vizinha da Vale, sabe? Assim, a gente precisa sentar com a Cezam, assim, o córrego Irema,
sabe, tá ali, que vai ali para Manguinhos, assim, e um córrego pequenininho, ele começa ali em Vila Nova de Colares. Então, assim, a questão das estações de tratamento, a gente precisa rever isso. Então, assim, tem uma série de ações. Pega o Rio Jacaraípe, uma outra também, assim, a prefeitura fez e fez na minha época, a população de Jacaraípe sabe disso. A gente fez uma revolução naquele Rio Jacaraípe, mas ainda os esgotos estão sendo julgados lá, sabe? Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, aumentar a fiscalização, mas a gente precisa fazer uma leitura de forma muito transparente, sabe, de forma muito tranquila, como é que está funcionando essas estações. A cidade cresceu demais, vocês estão vendo isso, quantas estações novas foram feitas. Assim, não é nenhuma relação, sabe, é relação de conversa, de diálogo, assim, de forma muito transparente, de forma muito pensando no futuro. A gente tem que discutir isso. Então, assim, a gente precisa chamar, sim, a CESAM para essa discussão. Vamos chamar a PPP que está tomando conta disso também para essa discussão, com esse olhar de futuro para a cidade, e fazer alguns investimentos de proteção toda essa área. Assim, a gente tem eu falei muito dos rios, né? Você pega a lagoa ali de Carapebus, que é a coisa mais linda, sabe? Então, assim, a gente precisa aproveitar esse potencial, e a cidade tem um potencial, assim, talvez vocês não conheçam. Até convido vocês para ir, que também foi um investimento da minha parte. Você vai lá em Barcelona, né? Hoje está até a Polícia Ambiental está trabalhando, está lá, instalado lá. Não sei se vocês conhecem, vocês três. Eu falo que aquela fotografia, sabe, que você tem ali daquele deck ali de Barcelona, que a gente transformou numa APA, aquela fotografia com a Lagoa do Jacumã, eu falo, aquela fotografia na Europa ia ser assim, um sucesso, né? E vale a pena ser visitado, que é lindo demais com essa questão, todo com esse olhar ambiental. Então a gente fez, vamos fazer muito mais do ponto de vista de tomar conta, de estar atento a essa questão ambiental, mas temos que buscar parcerias. Candidato, a gente vai para a reta final e eu queria que o senhor falasse agora nesses últimos minutos por que voltar em Aldifas Barcelos, a chapa é Aldifas, com Nilza Cordeiro do PSDB. Por que votar em Aldifas Barcelos para prefeito para os próximos 4 anos? É o candidato mais preparado, é o candidato que tem as melhores propostas, é o candidato que com certeza vai melhorar a saúde dessa cidade por conhecer, por querer fazer isso, por ter dedicado esse tempo para isso, reconhece que precisa avançar algumas coisas e eu estou preparado para isso. E eu peço a você que está nos assistindo, tá no finalmente aqui minha fala, e eu peço a você que está nos assistindo, vem com a gente, nosso número é 11, né? A nossa equipe é a melhor que tem, é a mais preparada, com esse olhar de cuidar da cidade, não perder o que a gente conquistou, como eu falei no início da entrevista, mas também com um olhar de futuro, um olhar de a gente fazer muito mais para essa cidade, a gente continuar sendo uma referência, não só no estado, mas no Brasil e até fora. Assim como eu fui, estou lembrando aqui agora, quando eu fui convidado para conversar com todos os prefeitos da América Latina, lá no México, uma cidade chamada Cuesta, de falar como que a gente conseguiu avançar na cidade da Serra. Então, assim, meu sonho é fazer não só para os prefeitos da América Latina, mas para o mundo todo, o que, que a gente quer fazer para você, morador da cidade, principalmente com a saúde, tá bom? Vem com a gente, que a gente é a melhor opção para você, para a sua família e para a nossa cidade. Obrigado e um grande abraço. Tá certo, candidato, obrigado pela sua participação aqui no ES Hoje, nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Bom, nós já conversamos com candidatos de Cariacica, de Vila Velha, estamos conversando com os candidatos da Serra, no intuito de levar até você as propostas dos candidatos para que você possa fazer a melhor escolha lá no dia 6 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições municipais, e aqueles municípios que tiverem o segundo turno, as eleições acontecem no dia 27, tá certo? Ainda teremos candidatos de Vitória aqui no ES Hoje e você pode acompanhar tudo nos nossos canais. Então, até a próxima entrevista.